Olá, vamos dar início à segunda parte da aula de introdução a PHP. Na parte 1, paramos falando sobre o que é variável. Então reveja a aula caso não lembre, tá? E vamos dar início. Então, pessoal, vejam o exemplo, das variáveis. Olha aqui, nós temos uma variável texto, uma variável teste, tá? Então aqui as duas recebem string, eu não precisei declarar o tipo dela. As duas recebem um conjunto, de caracteres que a gente fala string, que é um texto. Aqui recebe um número inteiro, valor 25, aqui um número decimal, a 10.5, e aqui uma variável recebendo uma variável com caracteres juntos. E aí eu escrevo esta variável, tá? Então vamos salvar. Só vai aparecer aqui escrito Maurício, Então eu vou lá em localhost, exemplo 2. Abro o exemplo 2. Olha lá, certinho? A variável, exibindo o resultado que seria Maurício. Agora iremos olhar sobre os operadores, onde nós temos aí os operadores aritméticos, tá? Então assim, adição, subtração, multiplicação e divisão, e a porcentagem que deu-se o nome de módulo, que ele pega o resto da divisão, tá? Então assim, eles só podem ser utilizados quando os operandos são os números, que são os números, que seria números inteiros ou números reais, E se for outro tipo, terão seus valores convertidos antes da realização da operacionalização. Tá? Temos também os operadores lógicos, utilizados nas questões aí booleanas, que seria de comparações, tendo os resultados verdadeiro e falso. Então são eles aí o AND, o OR, XOR, o ponto de exclamação, os dois ex comercial e os dois tracinhos, E cada um tem as suas representatividades, o e, o ou, o não, o ou exclusivo e assim por diante. Tá bom? Os operadores de comparação, as comparações também são feitas entre os valores que são contidos dentro das variáveis. Tá? Então, quando eu quero falar que alguma coisa é igual a uma outra variável, uma variável é igual a um valor ou outra variável, eu tenho igual, igual. Tá? Não uso só um igual, porque o igual sozinho ele joga para uma variável. Aqui é o diferente, que é a exclamação igual, o sinal de maior, de menor, o de maior, o menor igual e maior igual. Então, pessoal, eles são muito utilizados dentro das estruturas que nós vamos ver agora, dentro aí primeiramente da nossa estrutura de decisão, que seria o if e o else. O if é um dos mais triviais comandos condicionais que nós utilizamos dentro das linguagens de programação. Ele testa a condição e executa o comando indicado. Se o resultado for verdadeiro, ele vai ter um valor. Se ele for falso, ele vai ter outro valor. Então aqui, pessoal, a gente fala a síntese, que seria o seu modelo, como ele deve ser construído. Tá? Então nós temos o if, se eu vou ter a condição aqui usando as questões lógicas, e aí vai ter o comando do resultado. Se eu tiver mais que uma linha, ele abre as chaves. Aí eu tenho o else. O else é o complemento opcional para o if. Então assim, se for uma opção, vai fazer isso. Se não, o else significa se não, vai fazer outra opção. Tá? Então aqui nós temos a opção, por exemplo, eu tenho o if. Se for, por exemplo, maior, faz uma coisa. Caso contrário, seria o menor ou igual, faz outra coisa. Tá? Então agora nós iremos mostrar para vocês aí na prática como funciona a nossa estrutura de decisão. Agora, pessoal, para a gente entender lá o exemplo, para a gente entender a estrutura do if,
Então segue o nosso exemplo, né? Nós temos aqui um exemplo para calcular a média, né? Então nós temos aqui as variáveis nota 1 e nota 2, né? Cada um recebendo seus valores, nota 1 6 e 8, a variável média, tá? Então assim, que vai dar 14, né? Então ele vai somar, vai dividir por 2, vai dar 7. E aí vem a estrutura, o se. Então assim, ele é maior que 7, não é? Aí, ele é menor do que 7, também não é? Então, ele é 7. Então, se for 7, vai ser recuperação. Tá? Então, assim, aí eu salvei e atualizei, né? Olha lá, média 7, recuperação. Se eu for alterar aqui o valor, vamos pôr aqui nota 2, 10, né? Ele vai para 16, vai dar 8. Então, salvamos, vamos lá, vamos atualizar a nossa página. Olha lá, aluno aprovado, tá? Então, essa é a nossa estrutura de condição, né? Então, assim, o nosso exemplo fala: se a média for maior que 7, o resultado será aprovado. Se for menor do que 7, reprovado, e se for igual a 7, vai ser em recuperação, tá? Agora, vamos partir aí para a estrutura de repetição, né? Nós estávamos na estrutura de decisão, agora nós vamos trabalhar com a estrutura de repetição. É o while, né? Ele é um comando de repetição, o laço, né? Ele testa uma condição e executa um comando, né? Até que esse comando for verdadeiro, né? A gente fala um bloco de comandos, né? Então, até que essa condição seja testado falsa, e aí ele acaba parando, né, essa condição. Então aqui a gente tem a estrutura do while, a condição, o seu comando. O tipo de laço mais complexo, nós temos o for, tá? Ele é utilizado em Java, em C, C++, né? A assimilação do funcionamento do for ele é bem natural, mas aqueles que estão acostumados com outras linguagens, né, não tem linguagens mais antigas, não tem tanta mudança. Então assim, a gente tem o for, a sua inicialização, condição e incremento. Então ele tem mais, o while é mais simples, né? E aí ele vai executar os comandos necessários. As três expressões que ficam aí nos parênteses têm as seguintes finalidades: a inicialização, que é o comando de sequência do comando, né? Que eles começam, que eles sejam inicializados, né? A condição, né, que seria essa expressão booleana, né, de comparação, que define a condição do laço, até quando ele será executado, e o incremento, o comando executando ao final de cada execução do laço. Tá? Então vamos para o nosso exemplo. Então, nesse exemplo, né, que vamos passar para vocês, essa expressão ela só é testada, né, a cada vez que o bloco de instrução termina, além do teste inicial. Se o valor da expressão passa a ser falso no meio do bloco de instrução, a execução segue até o final do bloco. E aí depois essa condição for validada como falsa, o bloco de comandos não será mais executado. Tá? Então é assim, por exemplo, nós temos aqui o while, né? Então assim, ele começa com 1, entrou, 1 é menor ou igual a 10, ele é menor, então ele vai executar, né? E aí ele vai imprimir e vai somar mais 1, ele imprime e soma mais 1, soma mais 1 na variável, então ele vai imprimir o número 1, e aí ele vai para o 2, aí agora ele está aqui no loop, 2 é menor que 10, é menor, ele escreve o 2, soma mais 1, 3, vai embora, e assim até chegar ao 10, aí o 10 é menor ou igual, né? Ele é igual, tá?
Aí 10 põe na tela, depois o mais 1 foi para 11. 11, ele é menor, não é, igual também não, e aí ele para. Então se ele for falso, ele para. O verdadeiro, ele continua, tá? Então, o resultado nosso ficaria aqui, ó, de 1 até 10. Né? Ele muda de linha por causa do BR que está aqui no final. Tá? Então agora, né, vamos aí para o nosso exemplo do for. Então assim, é o mesmo, tá? Agora usando o for. Então assim, o i começa a valer 1, tá? Ele vai à condição, que vai até o 10, e aqui o i++ vem aqui, ele incrementa aqui. Aí eu vou imprimir, tá, o resultado. Então ele vai ficar da mesma maneira, né? Olha lá, de 1 até 10. Tá? E agora, para a gente finalizar, né, nós vamos aí para os últimos exemplos, né? Então aqui nós vamos para o exemplo que ele vai contar até 100. E exibir os números pares. Né? Então assim, a gente começa com a variável conte com valor de 0, ele vai fazer a condição, né, menor ou igual a 100, então já começa 0 é menor, aí ele vai pegar e dividir por 2, né, a porcentagem divide e pega o resto, o resto vai dar 0, tá? Aí ele começa, ele imprime o valor, e aí ele começa a somar de 2 em 2, porque se ele soma de 2 em 2, se o 0, aí todos já vão ser par, né? 0 mais 2, 2, depois mais 2, 4, e assim sucessivamente. Quando chegar no 100, ele para. E aqui nós temos o nosso resultado. Tá? Então aqui a gente vai ter de 0 a 100, e aí ele imprimiu só os números pares. Tá? E o outro exemplo, né, que seria o exemplo da tabuada, né, que seria para a gente imprimir a nossa tabuada. Né? Então ele tem esse exemplo aqui, ele já é mais um pouquinho mais incrementado, tá? Mas aí fica para vocês testarem, né, essa atividade aí da tabuada, tá bom? Então, pessoal, nós chegamos ao final de mais uma aula, onde apresentamos para vocês a introdução do PHP, né, aprendendo sobre a sua estrutura principal, os operadores lógicos, a estrutura de repetição e de condição. Reveja o vídeo quantas vezes forem necessários, né, e pratiquem os exemplos apresentados e pesquisem outros. Encontramos vários exemplos na internet, né, para vocês poderem praticar e se aprofundar. Então, pessoal, até a próxima. Estamos juntos.